A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos no livro de Provérbios, hoje 24, 5 ao 16, onde o tema é: a falta de atitude promove pobreza. A sua falta de atitude e a minha, de amar, a falta de atitude, de ter atitude de zombaria, de mentira, de fofocas, de panelinha, a falta de atitude de andar com a verdade, de trabalhar, de estudar, tudo com seriedade, traz pobreza. A preguiça traz pobreza. Existem situações que é decadência. A gente tem que ter atitudes abençoadas. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 24, a partir do 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. E conhecimento é mais importante do que a força. Veja que ser sábio é ser forte. Ter conhecimento é melhor do que força. Forças para o mal, forças para medir contra o próximo, querer ser melhor do que alguém. Isso não é ter sabedoria. Isso é loucura. Isso é falta de atitude. Que amanhã traz pobreza de alguma forma. Não é só pobreza financeira, não. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Você entra numa batalha, você tem que se planejar. Está trabalhando, é uma batalha difícil, sai de manhãzinha, chega de noite, se planeje. Gaste só o que dá, guarde um pouquinho. Ainda diz assim, é preciso planejar. Quando há muitos conselheiros, mais fácil vencer. Quando os conselhos são bons, que as pessoas estão dizendo, olha, não gasta muito não compra com bobagem, é só para ganhar. São o quê? São atitudes boas. Agora, a atitude de gastar o que não pode, a atitude de fazer coisas que não abençoam nem minha alma nem a tua, é pobreza. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos, né? Provérbios sábio é para abençoar. O tolo, ele só promove coisa ruim e ele cai em decadência. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer, porque é tolo, é vazio, gasta o que não pode, fala demais, critica demais, vive no meio de fofoqueiros, os outros também não vai confiar em você. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Já pensou? A falta de atitude promove a pobreza. Quer dizer, ele promove pobreza para ele mesmo, decadência, porque ele é criador de problemas. Isso é muito sério. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Veja, o plano dos que não têm juízo é pecado. Ainda tem essa referência, que o zombador, né? Que todos odeiam quem vive zombando dos outros. Isso aí é um planejamento para a sua vida futura. Você acha que está sendo esperto, zombando, ridicularizando, em mesinha, sabe? Você está promovendo o seu futuro de pobreza. Porque o que se planta, se colhe. E tem alguém lá de cima que tem todo o poder nos céus e na terra. Tem a chave da riqueza, da honra, está com ele. Onde é que ele vai abençoar o zombador? Lembra Sabat e Tobias? Sabalat e Tobias? Isso são planejamentos para a própria desgraça. Enquanto Neemias trabalhava, lutava, ele estava criando problema, mas nunca afetou Neemias, porque Neemias não perdia tempo com coisa inútil. Neemias tinha compromisso com os Cristo e ele tinha um foco aqui na terra. Ele tinha atitudes nobres. Quem é fraco, numa crise, realmente é fraco. O fraco, ele faz tudo errado. Aí, quando chega a vez dele, ele não se levanta. Porque ele vive de panelinha. Ele, muitas vezes, é aquele cidadão ou cidadã que ganha pouco e gasta tudo que tem. Quando chegar numa enfermidade, quando a porta se fechar, e aí? Atitudes que vai trazer pobreza. O fraco que entrou muito na anarquia, quando chega a vez dele, das pessoas falar dele, ele se tranca. Por quê? Porque fica fraco. Porque essa atitude dele é fraca. Ele só promoveu pobreza para o futuro dele ou dela.
Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. A gente salva com conselho, com orientação. Cuidado, aí não dá para você. Cuidado com o que você fala. Cuidado como você está agindo no seu trabalho. Cuidado porque você não está estudando para esse Enem. E por aí vai. Mas nem todo mundo quer receber conselho, não é verdade? Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração. Eu digo, o problema não é meu, mas eu não orientei naquela hora que a pessoa conversou comigo. Não é eu me meter na vida de ninguém. Uma orientação direcionada por Deus. Você vai ver a desgraça dos outros, vai. Mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Quer dizer, o problema é dele ou dela. Aí você fica caladinho, caladinha. E sabe que aquela pessoa está sendo enganada, sabe que tem mentiras ali. Mas Deus, Ele pesa. Ele conhece os corações. E ninguém engana Ele, porque a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Aí você pode me dizer, mas tanta gente faz isso, mas se você tem, e eu tenho que ser diferente. Tem que andar com dignidade, tem que querer o bem para o próximo, tem que aconselhar, orientar. Porque o que a gente planta, a gente colhe, ou filhos ou família vai colher. Isso é muito sério. Me perdi aqui, irmão, me perdoe. Achei, o 13. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favor de mel é doce na língua. Assim também a sabedoria é boa para a alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. O mel é bom, mas aqui de uma coisa muito interessante. Peça também a sabedoria, porque ela, se você conseguir ela, será para o seu futuro e terá esperança. A sabedoria a gente aconselha o bem. A sabedoria a gente gasta menos. A sabedoria a gente não senta em mesinha de Sambalat e Tobias. Aí tem a esperança e tem um futuro promissor. O 16, o 15 diz, você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-lo. Aquelas pessoas má, né? O trambiqueira. As pessoas honestas podem cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Quer dizer, você que está planejando roubar alguém, você que está planejando passar a perna em alguém, aquela pessoa cai, mas Deus levanta. Mas o seu mal, quando chegar, você não se levanta. Isso não é sério? Lembre-se do tema? A falta de atitude promove pobreza. Lá em 1 Timóteo 5,18 diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, a gente tem que ser digna do nosso salário diante de Deus, com nossas atitudes, com nossas ações, para vir bênção para nossas vidas. O que é que a gente está promovendo, hein? Vai ter bênção, vai ter riquezas espirituais, financeiras. Porque a Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Esse fiel é com nossas atitudes. Tudo isso conta. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.